Sejam todos bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Fala do Leão. Eu me chamo Renatinho Costa e diariamente a gente está aqui trazendo as notícias do Clube do Remo para você, meu amigo, e para você, minha querida amiga Azulina. Se inscreva no canal para você concorrer a um mês de TV online grátis, meus amigos. Basta você se inscrever que toda semana eu vou estar sorteando aqui um mês de TV online grátis. Ainda não sorteei essa semana, porque vocês repararam, né? Faz dois dias que eu não faço vídeo, né? Tô muito sem tempo, tá, pessoal? Vocês sabem que eu trabalho, não vivo de YouTube, tá, galera? Então eu espero a compreensão de vocês, mas amanhã ou depois da manhã, não se preocupe que eu vou estar sorteando. É até um tempo a mais para você se inscrever, né, e tá concorrendo a um mês de TV online grátis, beleza? No primeiro comentário fixado, meu amigo, vai estar o link, não, vai estar o número, na verdade, da Brasil Limpa Nome, meu chefe. Bora limpar o seu nome aí. O seu nome tá sujo no SPC e Serasa. A Brasil Limpa Nome vai resolver o seu problema. Entre em contato aí com o número da Brasil Limpa Nomes, você não vai se arrepender. É uma taxa pequenininha para você, né, tá com o nome limpo no mercado, para você poder usar o seu cartão de crédito, para você fazer investimento. Serve também para sua empresa, né? Você que tem o CNPJ da sua empresa tá sujo, deve 50, 60 mil, a Brasil Limpa Nomes resolve também o seu problema. Entre em contato que você vai ter todas as informações. No primeiro comentário fixado também vai estar o link do site Esportes AI, tá, meus amigos? É muito top esse site. Você pode estar usando aí, você que faz apostas nos jogos e bets aí, né? A Esportes AI pode estar te ajudando, dando todas as probabilidades, quem deve vencer os jogos, se for dar empate, né? Ela analisa os jogos para você usar gratuitamente. É só você se cadastrar, né? Você se cadastrando, você entra no site e você compartilha 3 vezes aí os links dos parceiros do site Esportes AI. Tem dicas de saúde, é um site completo, é muito top. Esse site chegou para te ajudar de todas as maneiras. Eles te ajudam até, né, dos possíveis números que possam dar na Loto Fácil, na Mega Sena. Meu amigo, você não vai se arrepender. É um serviço gratuito. Você só precisa compartilhar primeiramente, né? Se cadastre, clica no link aí, se cadastre e compartilhe, né, o link dos parceiros. Vai estar tudo explicadinho lá dentro do site para você todo dia tá usando aí o site Esportes AI. Você tem que compartilhar diariamente 3 vezes o link dos parceiros, né, que estão lá dentro, né, do site Esportes AI. Experimente, né? Clica no link aí, vai ser passo a passo tudo explicado e você não vai se arrepender, beleza? Então vamos lá às notícias aí, né, pessoal? Peço perdão, né, aos nossos inscritos, né? Ficamos 2 dias sem fazer vídeo, mas vocês sabem que eu sou um cara muito ocupado, né? Eu trabalho em supermercado e a minha vida não é fácil, não. Cara, esses 2 dias estava muito apertado aí, estava chegando tarde e não estava dando para fazer vídeo, mas a gente está aqui. Mas, né, peço perdão a todos os nossos inscritos, né, que diariamente esperam os nossos vídeos, as nossas opiniões, né, sobre o que está acontecendo no Clube do Remo, mas a gente está aqui, tá, meu patrão? E, né, o que eu venho falar para vocês? A 25ª rodada acabou e o Clube do Remo continua na mesma posição, cara. Meus amigos, falta o Remo fazer a sua parte, cara. Falta o Remo fazer essa parte. Mais um ano que tá dando tudo certo. A tal da remice parece que foi embora. E como eu sempre falo, chegou a mucurice. Nada dá certo para mucura. Nós estamos curados, meus amigos, creio eu, da remice. Falta o Remo fazer a sua parte. E eu vou falar mais uma vez. O Remo precisa de uma sequência de vitórias, né? Nesse período do campeonato, até empate não serve muito não, cara.
Porque o Remo tem muito empate. O quarto colocado tá com 12 vitórias e o Remo tá com 9. O Remo tá empatando muito. Não vou dizer que contra o Vila Nova o Remo não possa empatar, vai ser um resultado ruim, mas né, o melhor resultado com certeza será a vitória. E eu tava vendo o jogo do Vila Nova ontem, cara. Se o Remo jogar inteligentemente ali, não desperdiçar a chance de gol, dá pro Remo vencer o Vila Nova, meus amigos. E o Remo tem bons números fora de casa. O Remo tem um aproveitamento melhor fora de casa. Entendeu? Eu sei que essa Série B os times estão oscilando muito. Todos os times estão oscilando, né? Porque eu vi o Vila Nova jogar contra o Paysandu e o Vila Nova jogou bem, cara. Mas ontem contra o Atlético, né, não jogaram nada. E estão vindo sob pressão e o Remo pode se aproveitar disso aí, né? Eu já avisei para vocês que tem um incentivo muito do bom aí para os jogadores. E isso pode estar fazendo, né, os jogadores do clube do Remo ficarem mais animados, até acertando o gol, contra o Amazonas não desperdiçar o gol. E é isso que tem que acontecer contra o Vila Nova, cara. Entendeu? O Remo não pode desperdiçar as chances de gols, assim como aconteceu contra o Amazonas. Tá, pessoal? Então o Remo precisa, se for para pensar em Série A, o Remo precisa de uma sequência de vitórias, né? Vencemos o Amazonas, uma vitória importantíssima, né? Tem possibilidade do Remo vencer, sim senhor, do Vila Nova. Já falei, tem um incentivo, os caras estão, né, tão animados, estão correndo mais, né? Quem não gosta de um dinheiro extra, né, na sua conta? E é isso que está acontecendo. A diretoria já prometeu aí uma boa bolada aí para jogadores em caso de acesso. Entendeu, pessoal? Então eles entenderam aí. Vi uma pequena mudança na postura, né? Tem que melhorar muito mais. A gente sabe que a gente pegou um time que está lá embaixo. É um time que fez contratações ruins. É um time que vem jogando mal, que é o Amazonas. É por isso que a gente não pode se empolgar tanto. Mas eu particularmente me empolguei com essa notícia de que a diretoria vão dar bicho para jogadores. Isso é importante. Isso faz parte do futebol. Não adianta a gente querer reclamar. Ah, Renato, mas o cara recebe um salário alto, né, cara? Mas a gente sabe, jogador é mercenário. Jogador quer dinheiro, cara. Então não se preocupe, não se ofenda. Ah, porque os caras estão dando dinheiro. Deixa a diretoria dar dinheiro pros caras, deixa. É o jeito. Eu só quero que esses caras vençam o Vila Nova, né? Vença o próximo jogo contra o Atlético Goianiense. E se o Remo conseguir essas 3 vitórias, né, a gente pode, né, começar a sonhar mais uma vez, né, com o tal do acesso e o tal do G4. Né? Mas o Remo precisa, cara. O Remo precisa. O Remo tá empatando muito. O Remo tem que esquecer de empatar. É claro, né? Se não der para vencer, vai ser o jeito. Se vier o empate também não vai ser tão ruim aqui. Portanto, que o Remo vença em Belém. Entendeu? O Remo não pode trazer um empate lá de Goiás e chegar aqui em Belém e tropeçar, cara. Aí, adeus Série A. Sinceramente. Né? Se for para empatar, coisa que seria, na minha visão, ruim, cara, porque o Remo já empatou muito. Aqui em Belém, o Remo tem obrigação de vencer. E o Remo somaria 7 pontos. Né, cara? Porque assim, o Remo tem que fazer a sua parte também. O Remo tem que fazer a sua parte, porque se for ficar dependendo só de sorte, já falei, uma hora a sorte vai abandonar o Remo, cara. E o Remo tem que ter profissionalismo, o Remo tem que vencer mais. Os times lá de cima estão com mais vitórias. O primeiro critério de desempate é as vitórias. O Remo está com 9 e os times lá de cima do G4 estão com 12. Uma boa diferença. Entendeu, pessoal? Então, eu creio que dá sim para o clube do Remo vencer do Vila Nova, vendo o futebol que eles mostraram. Não dizendo que o nosso time é uma máquina. Entendeu? Mas se jogar com inteligência e aproveitar as oportunidades, dá para o Remo conseguir essa vitória contra o Vila Nova. Eu não estou jamais aqui querendo lhe iludir, né? Mas dá, cara. O Vila Nova não é nem um bicho de 7 cabeças. Também não estou dizendo que vai ser um jogo fácil. Vai ser um jogo muito difícil, mas
tem possibilidade sim do Remo trazer essa vitória, que é o mais importante se for pensar em acesso. Beleza? Para esse jogo aí vai ter vários jogadores aí que o Remo contratou. Vai ter o Grego, vai ter o filho do Iranildo, vai ter o Natan Pescador, que pode até estar entrando de titular, já que o Caio Vinícius não vai jogar, pegou o terceiro cartão amarelo, cara, e o que está mais sendo dúvida aí para o técnico português é nessa cabeça de área aí, quem vai ocupar a vaga do Caio Vinícius. Poderá ser Cantilho, junto com o Pavani e o Jales. Esse Diego Hernandes até agora não tá jogando merda nenhuma, creio que vai pra reserva, ainda não tá rendendo nada esse cara, entendeu? E ele tá com essa dúvida no meio aí, ele tá com essa dúvida na cabeça de área, pode estar entrando o Cantilho, pode estar entrando o Natan Pescador, que veio do Grêmio, que pode até fazer uma boa Série B, cara, porque o cara veio da Série A, pô. Se ele não souber jogar uma Série B, que a técnica é um pouco mais baixa, é mais antes ele ir pra Série C ou pra Série D, cara. Eu tenho isso na cabeça. O cara que vem de uma Série A, porra, tem a obrigação de jogar bem uma Série B. Tecnicamente, a Série B é mais fraca que a Série A. Então o cara tem a obrigação de jogar bem uma Série B. Ou se ele não jogar bem uma Série B, vai caindo de divisão até pendurar a chuteira, porque não é possível, cara, que o cara não vai render nada aqui, vindo de uma Série A para jogar uma Série B, beleza? Então, o Remo tem, só tem um desfalque, o Nasp já disse que tá tranquilo aí, tem praticamente todos os jogadores à disposição do técnico, menos o Caio Vinícius. Creio que o Marrone vai voltar, ele ficou na reserva porque aconteceu probleminha com ele lá, ele não poderia jogar o jogo todo e entrou o Nico Ferreira, o Nico Ferreira que deu 2 assistências magistrosas aí para os jogadores, magistrosas é boa, e fez com que os atacantes fizessem o gol contra o Amazonas, mas eu creio que o jogador Marrone deve estar voltando aí, junto com o Pedro Rocha, nesse ataque do Clube do Remo, tá, pessoal? E deve jogar possivelmente aí Nico Ferreira, Marrone e o jogador Pedro Rocha na frente aí. Vamos aguardar aí, cara, que a gente especula tantas escalações, chega na hora, o técnico muda, a escalação. Vocês viram que entrou o Eduardo Melo, cara, o Eduardo Melo no lugar do Marrone, mas eu creio que o Marrone vai poder voltar a jogar aí, e como eu falei, deve ser esse trio de ataque: Nico Ferreira, nada de improvisar Marcelinho, Nico Ferreira, Marrone e Pedro Rocha. Se for para manter o mesmo perfil e o Marrone não tiver condições, dá uma chance pro João Pedro português, que eu acho que eu vi um pouquinho mais de futebol no João Pedro que nesse Eduardo Melo aí. Não dizendo que o João Pedro é um craque da Champions League, não, longe disso. Mas eu acho que teve mais disposição aí, tem um pouquinho mais de técnica do que o Eduardo Melo. Se não for para colocar Nico Ferreira, Pedro Rocha e Marrone, dê uma oportunidade aí para o João Pedro aí centralizado, e coloque Pedro Rocha de um lado e Nico Ferreira do outro lado. Mas eu creio que o Marrone deve voltar aí, depois desse jogo contra o Vila Nova. O Remo joga no Baenão, Eu fiquei triste com uma notícia, cara. A gente quer a reconstrução das arquibancadas do lado das Mercês e os caras vão começar com aquela palhaçada de montar aquele camarote, que aquilo pra mim parece um galinheiro, na verdade, entendeu? E vão montar aquele camarote do Círio, morto do escroto lá, tá entrando tanto do dinheiro, cara. Os caras poderiam, fazer uma obra de verdade, já ter reconstruído aquela porra, aquela arquibancada, a passo de tartaruga. Isso que eu fico puto com esses caras. Será que não dava já pra ter construído aquela arquibancada ali, cara, que derrubaram? Não é possível. E o Remo poderá remontar aquelas estruturas para fazer aquele camarote horrível lá, que para mim aquilo é uma merda. Sinceramente, eu queria ver o Baenão reformado de verdade aí, uma arquibancada top ali, que se esses caras quisessem, já dava para ter construído, essa que é a verdade.
né? E só que eles são muito acomodados, é muita grana entrando, né? O Remo tem a maior média, se não me engano, o Remo já fez mais de 10 milhões só de renda, cara. Será que não dava para ter feito desde o início do ano aí essa arquibancada? Com certeza dava, né, cara? Com certeza dava, mas vocês sabem que esses caras trabalham a passo de tartaruga. Beleza, meus amigos? Então, né, a gente espera que o Clube do Remo, o ideal é vencer o Vila Nova, né, cara? Nada de empate, 2 empates é prejuízo, é mais antes, se for para analisar, é mais antes, ganha uma e perder a outra, que são 3 pontos. 2 empates é suicídio, cara. É suicídio, são só 2 pontos. Entendeu? Então, empata com Vila Nova, vamos dizer assim, e vence aqui do Atlético Goianiense. O Remo soma 4 pontos, com mais 3 lá do jogo do Amazonas, vai a 7. Mas, meus amigos, se puder vencer o Vila Nova, esse é o ideal. Esse é o ideal, é ter uma sequência de jogos que vai trazer a esperança para o torcedor, é uma boa sequência de vitórias. O Remo é um dos únicos times da parte de cima da tabela que não teve uma boa sequência. Criciúma teve, Goiás teve, né? Novo Horizontino, se eu não me engano, teve. Quase todos os times tiveram uma sequência de vitória, menos o Clube do Remo, né? Da parte de cima da tabela. Então tá na hora, esse é o momento, né, do Remo conseguir 3 vitórias seguidas aí, que dá, cara, dá para conseguir essa vitória contra o Vila Nova. Ontem não vi nada demais, né, vai ser um jogo difícil, mas se vocês entrarem focados, dá para vencer o Vila Nova lá em Goiás. Beleza, pessoal? Tamo junto, até a próxima, fui, valeu.